Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, tema de hoje, mais um novo e duro golpe para a hegemonia do dólar. O que será que está acontecendo? Mais um? O que pode ser? Quer entender mais o que pode ser isso? É muito simples, é só assistir o vídeo até o final. Se vocês gostarem do vídeo, pessoal, já deixa o seu like, já comente aqui embaixo, compartilhe os nossos vídeos. E se você gostar do conteúdo e quer sempre ser bem informado pelos nossos vídeos, segundas, quartas e sextas, com uma análise assim, ó, de mão beijada, é muito simples, é só seguir o nosso canal. Pessoal, sem enrolação, vamos lá, bora pro vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Seja sempre muito bem-vindo. É com muito prazer que eu recebo a todos vocês aqui. Sejam bem-vindos. Agora, pessoal, o que a gente está vendo, principalmente agora aqui no final de semana e alguns meses atrás, aí isso daí está se tornando mais forte, está ficando mais relevante cada vez mais. O que é? Os países da África, principalmente os países ali do Sahel, na parte norte ali da África, inclusive com Madagascar, que fica ali mais na parte leste ali, né? E outros países também da África estão manifestando o quê? A vontade de sair da dependência do dólar. Eles já estão deixando de trabalhar com dólares. Outros países já anunciaram há meses atrás e outros começando a anunciar agora, há pouquíssimo tempo. Falando que não iremos trabalhar mais com o dólar como reserva de moeda mundial. E estão indo para onde? Para o ouro. Mas isso demonstra o quê? Por que é um duro golpe e um novo golpe para o dólar? Porque a gente está vendo diversos países saindo da dependência do dólar, saindo de ter o dólar como reserva de moeda mundial e ou indo para uma outra moeda ou indo para o ouro. Porque o ouro, pessoal, há séculos, há milênios, o ouro sempre foi uma moeda de reserva, uma moeda de garantia. Até mesmo quem não quer um pouquinho de ouro? Tenho certeza que todo mundo. É a mesma coisa. A gente tem que ouro, olha, opa, vale ouro. Já é um ditado popular, pois o ouro é uma garantia. Ah, teve uma crise mundial, guerra, pandemia, seja lá o que for. Teve algo, uma catástrofe do tipo, o ouro sempre vai ser essa reserva, uma moeda de segurança. Porque o ouro não dá para você pegar, a menos que tenha um furto, mas a moeda tá ali, tá bom? Agora, a gente tá vendo o quê? A partir ali, ó, até a Segunda Guerra Mundial, sempre teve o ouro como uma moeda de reserva. A partir do momento que terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saíram vencedores da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Deixou-se de trabalhar com o ouro como reserva mundial, como uma reserva de garantia, para trabalhar com o quê? Com o dólar. Por quê? Porque primeiro, eles ganharam a guerra. Segundo, o ouro é mais difícil de você explorar, é mais difícil de você achar. E quanto mais você vai explorando, chega uma hora que vai ficar extremamente escasso. E devido a isso, o dólar, por ser uma moeda fabricada, você vai ter de monte. Então seria uma moeda mais fácil. Agora é claro, né, pessoal? Poderiam se criar uma moeda em comum mundial que qual nenhum país detesse. Agora, como a hegemonia dos Estados Unidos já estava muito mais avançada, tinham ganhado a guerra, e isso causa uma influência diretamente na soberania de várias nações, pois todos vão ter que trabalhar com a sua moeda, todos vão ter que dizer amém, é muito importante que seja a sua moeda. Agora, a gente está vendo esse movimento, principalmente ali dos países do Sahel, o que? Saindo dessa influência do dólar e indo para as reservas de ouro, como uma moeda de reserva mundial. O que? Que mostra uma coisa, um fato, que os Estados Unidos e a moeda, o dólar em si, está perdendo a sua hegemonia. Isso é claro. Agora, a gente está vendo também algo muito interessante ali, por isso que eu trouxe aqui esse vídeo para vocês também.
Porque a África, ela é conhecida por ser o berço dos seus minerais, sendo eles diamante, ouro, entre outros minérios. Mas por que ela está comprando praticamente ouro? Sendo que principalmente o Sudão, por exemplo, a África em si, ela detém quase 50% de toda a reserva de ouro do mundo. E o Sudão seria um dos países que mais detém ouro do mundo. Só que a gente tem um outro fator. Ali eles estão passando por uma guerra civil. Ali eles estão passando por uma desistência da humanidade em si ali de forma generalizada. O que está acontecendo no Sudão é uma pobreza extrema, são conflitos externos generalizados, em toda a parte estrutural do Sudão está muito precária. E isso está beneficiando o quê? Esses outros órgãos que não fazem parte do governo, mas estão tentando ganhar o poder, entre outros, que a gente nem pode mencionar aqui, porque senão o YouTube vai derrubar o vídeo, mas fatos lamentáveis que tem lá, que eles fazem a exploração do ouro e vendem por baixo do pano, para dizer o mínimo. Então eles vendem muito abaixo do valor, muito, e fazem uma exploração do ouro. Agora você vê, o Sudão é um dos países que mais detém ouro e é um dos países mais pobres. Por quê? Porque, primeiramente, o governo não tem ali a ação total. O governo não faz a exploração. Segundo, corrupções, entre outros fatores também. Mas, principalmente, essa instabilidade. Agora, um fato interessante. Quem é um dos maiores compradores desse mercado fora? Por baixo dos panos, digamos assim. Para onde que vai esse ouro que é tirado do Sudão, dos países da África? Principalmente para os países do Oriente Médio. Agora, o principal comprador seria Estados Unidos e Europa. Depois o país do Oriente Médio, principalmente no caso dos diamantes, como ali Israel. Boa parte da compra vai para Israel. Agora, para você ver como é interessante isso. São os países que mais falam da democracia, que mais pedem democracia, mas são os países que mais compram de mercado ilegal. Porque o Sudão, por mais que os países da África detenham a sua exploração, detenham suas reservas de ouro, eles ainda têm que trabalhar com outras moedas, como o dólar, por exemplo, que eles trabalhavam até pouco tempo. Para quê? Para comprar ouro, ao qual eles têm para explorar. Agora, por diversos fatores, eles não conseguem. A mesma coisa, vocês podem falar assim, pô, mas isso é mentira, não é possível, isso não acontece. Será? Eu vou dar um exemplo recente também. Ali na África, ali no Sahel, que a gente pode citar a própria França. A França perdeu ali Burkina Faso e outros países ali, por quê? Porque explorava a parte da África, comprava o urânio para usar nas suas usinas lá na Europa, que boa parte das usinas na Europa são movidas a energia nuclear, além também de armas, submarinos, entre outros, mas boa parte usadas para energia, abaixo do preço de mercado. Então, de certa forma, é uma exploração do continente africano ainda, infelizmente, que já foi tão explorado há séculos a fio. E ainda está sendo, porque você vê que é uma negociação que não tem um pé de igualdade. Porque o ouro, pessoal, a reserva de ouro, ele já tem um valor de mercado. Por mais que você faça uma negociação ali ou outra acolá, mas você tem um padrão de mercado, assim como o barril de petróleo, assim como soja. Você tem uma commodity já predeterminado o seu valor. Então, quando você trabalha e explora aquele país, sabe-se lá com quais promessas de manter um governo, ou seja lá o que for, e você explora aquele mercado comprando abaixo do preço de mercado, é uma exploração. Porque onde você tem aquela commodity, aquela reserva, que você poderia usar em benefício de uma população, ela não é usada. A gente pode dar um outro exemplo, até mesmo aqui do Brasil. Os Estados Unidos, quando veio fazer negociação com o Brasil para poder fazer aqui a exploração do lítio brasileiro, comprar o lítio brasileiro, os Estados Unidos queriam o quê? Disse diversas vezes que o Brasil deveria vender para os Estados Unidos, pois são países democráticos, pois são países praticamente vizinhos, está aqui na América. Agora, o que acontece? Apesar de estar na América do Norte e do Sul, né? Só que assim, a gente está muito mais próximo dos Estados Unidos do que outros países.
Agora, olha, vocês têm que vender para mim, só que eu vou pagar abaixo do preço de mercado. Não queriam pagar o valor de mercado. Isso é uma exploração. A gente vê que a Europa, os Estados Unidos, os países considerados do norte, não consideram os países subdesenvolvidos, como o Brasil, o continente africano, a própria América do Sul, como países de igualdade. As vendas, o comércio é muito mais uma forma explorativa do que o contrário. Outro exemplo, a própria Amazônia. Boa parte do ouro extraído da Amazônia e das madeiras extraídas da Amazônia de maneira ilegal vai para onde? O principal comprador do ouro é Europa e da madeira Europa. Aí vai para os Estados Unidos, isso já é comprovado. Então, peraí, eles não fazem tanto para defender o meio ambiente? Por que está havendo uma exploração? Então está faltando o governo e, o próprio, nesse caso, o governo brasileiro. Mas isso não desse governo, isso é de décadas, isso não aconteceu de ontem para hoje. Isso já vem acontecendo há décadas. De parar de explorar, tirar os nossos ancestrais, que são os índios, das terras deles. E se houver algum tipo de exploração ali da terra, que seja feito pelo governo e boa parte, uma parte desse recurso volte para os donos da terra, que são os índios, de maneira sem ser explorado, e sim para benefício não só deles, mas de todo o Brasil, tentando manter o meio ambiente da melhor forma possível, mas sem deixar também dessa reserva que nós temos aqui, que é extremamente essencial. Agora, o ouro por uma reserva de garantia e todas essas relações comerciais mostram o quê? Que a África quer se tornar independente e merece essa independência. E mostra o quê? Que os países do norte, principalmente a hegemonia do dólar, está acabando e vai desmoronar. Os dados são, se você apontar pelos anos, o ano passado, por exemplo, cerca da reserva mundial, cerca de que todos os países tinham ali, cerca de 64% de sua reserva em dólar, porque todas as transações praticamente eram feitas em dólar. Agora já caiu para 58%. E a gente vai ver um grande avanço quando sair a moeda dos BRICS. Que outros países forem ingressarem nos BRICS e começarem uma adesão cada vez maior. Outra prova da perda da hegemonia foi o que eu comentei num vídeo anterior a respeito do petrodólar. Acabou. Hoje, ali até me fugiu o nome. Ali o Emirados Árabes ali e outros países do continente do Oriente Médio já estão vendendo, a Arábia Saudita nesse caso, que tinha me fugido o nome, já está fazendo negociações com a China em yuan. Ou seja, já parou, porque tinham acordos que todo o dólar, todo o petróleo seria vendido em dólar. Isso acabou. Você quer mais prova que a hegemonia do dólar está acabando? E agora mais um duro golpe para os Estados Unidos. É isso que está preocupando os Estados Unidos. Porque quando os países pararem de trabalhar com o dólar, ou pelo menos diminuir essa dependência do dólar significativamente, os Estados Unidos estará em apuros. E o que será da Europa? Porque eles são dependentes dos americanos. O que vai ser da Europa? O que podemos esperar para o futuro dos países do norte? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Abraço!